Olha só, às vezes Deus te dá uma visão, sabe que nem ele deu para José através de um sonho? Só que não é o tempo da visão acontecer, porque tem coisas que Deus nos mostra que é para a gente saber como nos conduzir, mas a visão está lá na frente, o sonho está lá na frente, a revelação está lá na frente. A gente precisa tomar determinadas atitudes agora que vão nos ajudar a chegar lá. Então Deus nos mostra, nos dá essa visão, que é para a gente saber como nos conduzir. Porém, a visão não é para esse tempo. A visão é para o tempo perfeito de Deus, assim como foi com José. Não era para aquele momento. Ele também não podia desconfiar. Deus não nos mostra tudo. Porque se ele mostrasse para o José que ele seria preso, que ele seria vendido pelos irmãos como escravos, que ele seria tudo o que ia acontecer de difícil no caminho dele, era bem provável aquilo. Não, eu não quero passar por essas coisas difíceis. Eu quero chegar lá no final do sonho, né? É o que a gente quer normalmente, chegar lá no final da visão. Só que muitas vezes existe um caminho a ser percorrido, coisas para acontecer, coisas que você vai ter que enfrentar nesse caminho, e com Deus você vai conseguir. Mas é interessante, é por isso que Deus nos mostra lá na frente o que eles têm preparado, como ele fez com José. Então o que o José fez? Ele se conduziu bem, ele teve uma boa conduta, ele continuou firme com Deus, ele continuou crendo em Deus, ele continuou falando coisas boas, ele continuou agindo de maneira correta com todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus dava graça para ele, Deus era com ele, e as pessoas que estavam ao redor dele observavam isso. E aí iam dando responsabilidades para ele, iam dando, iam abençoando ele com cargos, com situações que ele aquilo. Não, eu não quero passar por essas coisas difíceis. Eu quero chegar lá no final do sonho, né? É o que a gente quer normalmente, chegar lá no final da visão. Só que muitas vezes existe um caminho a ser percorrido, coisas para acontecer, coisas que você vai ter que enfrentar nesse caminho, e com Deus você vai conseguir. Mas é interessante, é por isso que Deus nos mostra lá na frente o que eles têm preparado, como ele fez com José. Então o que o José fez? Ele se conduziu bem, ele teve uma boa conduta, ele continuou firme com Deus, ele continuou crendo em Deus, ele continuou falando coisas boas, ele continuou agindo de maneira correta com todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus dava graça para ele, Deus era com ele, e as pessoas que estavam ao redor dele observavam isso. E aí iam dando responsabilidades para ele, iam dando, iam abençoando ele com cargos, com situações onde ele passava, né? Que nem ele chegou como escravo, e depois de um tempo ele estava como governador de toda a casa de Potifar. Aí a mulher do Potifar assediou ele foi injustamente preso. Mas quando ele chegou na cadeia, a Bíblia fala que Deus era com ele, e o que aconteceu? Deus deu graça para ele aos olhos do carcereiro, e ele passou a ser gerente da cadeia. Olha isso. Aonde ele ia, ele era reconhecido como uma pessoa boa, uma pessoa competente, uma pessoa fidedigna, e isso fazia com que ele alcançasse graça aos olhos da liderança, e as pessoas iam dando responsabilidades para ele. Então, isso muitas vezes acontece conosco. Nós temos que, Deus nos dá uma visão, mas não é o tempo da visão, o tempo perfeito de Deus, não está na hora. Entretanto, por que Deus faz isso? E como nos conduzir, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, se Deus te deu uma visão que você vai cantar na igreja, já vai se preparando, já vai estudando, já vai escutando música, vai fazer uma aula. Se Deus falou que você vai pregar, se Deus falou que você vai, não sei, para outros países, vai estudar uma língua diferente. Deus falou que eu vou ser missionário não sei aonde, vai estudar uma língua, bem que hoje em dia com a internet, né, facilitou tudo. Vai estudar uma língua, vai se preparar de maneira que vai chegar o momento, quando chegar o tempo perfeito de Deus, você vai estar pronto para aquilo que Deus te mostrou que ele vai fazer na sua vida. Entendeu? Ontem eu fiz um post falando assim, que a visão que Deus nos deu se ajusta com o tempo perfeito de Deus. É isso que eu quis dizer.
Eu não tinha tido tempo de estar trazendo aqui uma palavra para vocês e hoje eu tive. Mais tarde eu vou estar fazendo uma oração, vou colocar a palavra completa lá no Instagram junto com a oração por você, pela sua vida. Amém? E é isso. E é muito interessante. Tem muitos mais exemplos na Bíblia que podem ser dados além de José. E eu tenho algumas histórias da minha vida também, que Deus me mostrou, que quando Ele me deu uma visão inicial do que fazer, Ele já me mostrou o final também. E aí eu me conduzi, eu tomei atitudes que me levaram a chegar na visão final. É legal isso, né? Então é sensacional andar com Deus, gente, maravilhoso, porque Ele nos prepara, Ele nos dirige, é muito bom andar com Deus.